E agora, mudando por completo de assunto muito sério, muito falado na mídia nos últimos meses, pais separados e constantes acusações e ofensas a um deles. Esta situação é conhecida como alienação parental e afeta e muito o desenvolvimento da criança. Para falar sobre a lei que coíbe esta prática, nós convidamos o advogado Igor Hentz. Hentz, agora está correto. Igor Hentz. Igor, seja bem-vindo ao programa. Eu confesso que a primeira vez que, apesar de ser advogado e não advogar mais, a primeira vez que eu escutei esse termo me pareceu estranho. Alienação parental. Bom, alguém está deixando de... não está permitindo que alguém seja pai ou mãe. Foi assim que eu... né? E é mais ou menos por aí? Bom, primeiramente, bom dia, Luiz, bom dia, caros telespectadores. A alienação parental é um tema muito atual, todavia é constante, rotineiro, geralmente na dissolução das relações conjugais. Quando se chega ao fim a relação de casamento ou de união estável, aí sim se detecta a maioria dos casos de alienação parental. Que a alienação parental nada mais é do que a interferência psicológica de um parente, ou pode ser o pai, ou a mãe, ou o avô, ou a avó, ou qualquer outra pessoa que detém autoridade sobre o menor, visando interferir na relação, no convívio familiar sadio desse menor com o outro genitor, com o pai, ou com a mãe, ou com qualquer outro parente da criança, ou o adolescente, no caso. Vamos para os exemplos práticos. Vamos lá. O pai e a mãe que têm fixados ali o dia do final de semana, por exemplo, para ficar. O não cumprimento por parte do outro. Eu tenho que pegar meus filhos esse final de semana, e minha ex-esposa, enfim, a mãe tem que devolver tem que deixar tal hora e eu pego tal hora. E ela viaja com as crianças. Isso é alienação parental. Sim. Sem comunicar, eu estou falando. Obviamente. Luiz, é importante frisar que os casos de alienação parental, eles devem ser reiterados. Uma simples situação ocasional não configura alienação parental. Agora, se existe um interesse, muitas vezes até o próprio alienador não percebe que está alienando, mas muitas vezes motivado por sentimentos escusos, como a vingança, o ciúme, a raiva, alguns pais tentam jogar o filho ou a filha contra o outro pai ou a mãe, ou contra seus parentes. Nesse caso, sim, é um caso de alienação parental, desde que seja reiterado. A Lei 12.318, que entrou em vigor, foi sancionada em 2010, ela traz um rol exemplificativo no seu artigo 4º. Dentro desse rol, nós podemos constatar a mudança de endereço sem o prévio aviso, você desqualificar a ação do outro genitor, ou do outro pai, mãe, ou mesmo de parente deste, desqualificar a sua atuação com os seus deveres do poder familiar, do poder parental, certo? Temos outros casos, a mudança de domicílio sem aviso prévio, mas temos também a situação, deixar de informar, trazer informações relevantes sobre a saúde do menor, ou a programação na escola, por exemplo. A escolaridade, que, lembre-se, é um direito, dever do pai. O pai tem a obrigação de acompanhar essas informações, o desenvolvimento escolar do seu filho. Agora vamos lá. O pai ou a mãe, obviamente. Eu sou um pai, estou passando pela alienação parental. Eu já detectei vários exemplos. Existe uma lei que me protege. O que é que eu devo fazer? Na verdade, essa lei, ela protege primeiro o interesse do menor, que é garantido pelo artigo 227 da Constituição Federal, que garante o direito do convívio sadio familiar do menor. Então, um pai que se vê na situação em que sofre, tanto ele quanto o filho vem sofrendo alienação parental, ele pode, se estiver em curso um processo, digamos, de dissolução de união estável ou mesmo de divórcio, ele pode, de forma incidental, pedir ao juiz que se manifeste, declare a alienação parental e as medidas necessárias para que essa alienação cesse. Deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá, vamos traduzir aqui para... Existe um processo que está acontecendo agora, separação, divórcio e tal. Se houver já isso, ele já pode dizer, juiz,
olha, está acontecendo isso e aí o juiz vai tomar as devidas providências. Agora vamos considerar que já houve a separação e já está tudo resolvido, mas aí a mãe ou o pai priva a criança, o adolescente, enfim, dessa convivência conforme você já explicou. Isso cabe nova ação que pode revisar aquilo que já aconteceu? Perfeitamente, cabe sim, Luiz. Pode ser uma ação principal movida com o intuito realmente de declarar que existe a alienação parental. Pode perder guarda por isso? Pode haver a inversão da guarda ou a transformação em guarda compartilhada se ela for unilateral. Pode, inclusive, se for reiterada, ser caracterizada a desobediência à ordem judicial e ensejar também até prisão. É isso. Apesar de não ser tipificada criminalmente, mas se houver a desobediência à ordem judicial para que cesse a alienação parental, sim, pode aquele alienador ser sancionado com a prisão. Agora, Igor, na prática aqui em Natal, rapaz, me preocupa assim, as varas de família, né, que são as varas que estão ali postas para resolver esses casos. A velocidade com que isso vem sendo abordado. Porque, por exemplo, a pessoa que pode contratar um advogado, ótimo, mas muitos neste tipo de assunto precisam da chamada advocacia gratuita. Como é que está a justiça? Perfeito. Luiz, a alienação parental, por tratar de temas tão delicados, ela goza de prioridade no judiciário. Ou seja, havendo indícios de que a alienação parental vem ocorrendo, o juiz, ex officio, pelo próprio ofício, ou manifestação do requerente, através de requerimento do interessado, ou do Ministério Público, que tem o dever de salvaguardar os direitos do menor, ele pode imediatamente tomar medidas para cessar essa alienação. Após essa medida emergencial, ele deve convocar uma equipe multidisciplinar, composta de psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, para que elaborem um estudo que tem o prazo de 90 dias para constatar realmente a alienação parental e, dessa forma, poder tomar as medidas para ou afastar o alienador do convívio ou fazer com que aquela vítima, aquele outro pai ou parente possa ter a proximidade maior com o menor, enfim, as outras sanções que são cabíveis no caso da alienação. Vamos relembrar então, porque o número da lei e qual o artigo, porque, gente, é muito importante isso. O número, deixa eu olhar para essa câmera aqui, não, voltando aqui para agora. Existe uma lei, tem lá vários exemplos, então você vai aí, agora coloca no Google o número da lei que ele vai dizer, e quando é que você vai buscar lá esses exemplos, para saber se está configurado esse tipo de problema na sua família. Então vamos lembrar mais uma vez, por favor. A lei é a Lei 12.318 e é um rol exemplificativo, são exemplos. Lá na lei você consegue constatar desde simples dificuldade do contato, ou seja, você como pai ou mãe ou avô ou avó tenta telefonar para o seu neto, para o seu filho, e a outra parte simplesmente não deixa que você atenda, que o menor atenda, que você se comunique com ele. Aí, se for de uma forma reiterada, pode ser caracterizado. Ou até casos mais graves, Luiz, infelizmente, ocorre quando as pessoas são entorpecidas pelos sentimentos de vingança, de raiva, podem ensejar até uma denunciação caluniosa, como existem alguns exemplos, inclusive advogamos em nosso escritório, casos onde a alienação se deu por uma denúncia criminal de abuso sexual. Veja só, alguns pais no exercício do dever que lhe cabe constitucionalmente, eles são acusados de práticas libidinosas ou até mesmo práticas de conjunção carnal contra filhos. Isso de forma caluniosa, ou seja, imposta sobre essa relação e, enfim, o prejuízo é imensurável. Vamos lá, meu ex-marido, vamos lá, chegaram perguntas aqui, ó, 40096638, perguntas bem interessantes. Meu ex-marido usa presentes para, ele até colocou entre aspas, comprar minha filha. Este é um tipo de alienação, já que não posso comprar para ela? Bom, Luiz, cada caso tem que ser analisado com bastante cautela, é um tema muito delicado. Agora, a diferença econômica entre os pais não pode ser caracterizado, pelo menos à primeira vista, como alienação parental.
Se o pai ou a mãe goza de um poder aquisitivo maior e ele quer proporcionar um agrado ao filho, enfim, é possível sim que ele faça isso sem que conote-se uma alienação parental. Agora, se o objetivo, se consegue caracterizar que o objetivo desse presenteamento, dessa constante aquisição de bens materiais é atrapalhar o convívio entre o outro pai ou mãe ou parente, aí sim pode ser caracterizado. Ou seja, se a diferença econômica entre os pais for jogada na cara da criança, tipo, não, se você ficar comigo, você sabe que comigo a vida é muito melhor, vai ganhar presente, vai viajar, não sei o quê, na sua mãe ela mora não sei o quê, tal. Isso sim, esse tipo de bullying, digamos assim, aí sim. Perfeitamente. Você interferir psicologicamente se valendo da dificuldade que o menor tem, ou seja, da incapacidade que o menor tem de discernir, alegando que é melhor para ele conviver com um em detrimento do outro, aí sim é caracterizada a alienação parental. Olha isso aqui, eu vejo o meu vizinho falar que a mãe não gosta do filho deles, mesmo sabendo que isso não é verdade. Posso denunciar? A quem posso denunciar esse tipo de prática? Bom, noticiar, qualquer cidadão pode. Você deve noticiar ou ao Ministério Público ou mesmo ao magistrado, que de ofício tem a prerrogativa de tomar as medidas cabíveis e instaurar o processo necessário para que se averigue a possível alienação parental. Outro exemplo que eu penso que acontece muito na prática. A minha ex-mulher usa os avós do meu filho para ficarem contra mim. O que eu devo fazer? Já conversei com eles e nada mudou. Perfeito. Bom, como eu disse, Luiz, qualquer interferência psicológica no menor, se ela é reiterada e visa o afastamento afetivo, visa a repúdia desse menor em detrimento ao outro familiar, é caracterizada alienação parental. Ok, Igor, muito obrigado. Lembrando mais uma vez que isso é um tema recente, é um tema novo, né, no direito brasileiro. E você que é pai, mãe, enfim, vamos olhar para essa câmera. Então, você que é pai, mãe, uma vez pai, mãe, né, Igor, vai ser pai e mãe a vida inteira. Verdade. Então, no momento da dissolução conjugal, é importante levar em conta, deixar... É difícil o que eu vou falar agora, muito difícil, porque a gente não casa para separar. Mas diante de uma separação, é muito, muito importante que você coloque os filhos ao lado desse processo. Se tiver que sofrer, que bater, que gritar, faz isso, mas preserva a figura do filho, da filha, porque esses serão filhos e filhas a vida inteira. E esses que desejam sempre ter pais e mães por perto. Não é isso? Igor, muito obrigado. Perfeitamente, Sucesso Luiz. para você, tá bom? Muitíssimo obrigado pela atenção.